Olá, antes de tudo gostaria de fazer um convite para você que é aqui de Passos ou aqui das Redondezas para o lançamento do meu livro que vai acontecer dia 8 de novembro na Casa da Cultura, na Praça Geraldo da Silva Maia, dentro da Quinta Flipassos. Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estamos falando sobre livros, livreiros, leitores. Imagine um tempo e um lugar em que se espalham notícias falsas a respeito de uma doença. Imagine um tempo em que pessoas infectadas pagam propina para fingir que está tudo bem. Imagine que num ambiente desse o charlatanismo graça e falsos remédios são oferecidos e laboratórios e pessoas ficam ricas. Imagine que nesse ambiente houve muita indecisão se valia a pena salvar a vida das pessoas ou salvar a economia. Eu vou salvar meus negócios ou salvo a minha vida? Imagine que pessoas contaminadas, mas que ainda não apresentam sintomas, circulam livremente espalhando a peste. Imagine um local em que o governo impõe quarentena para aqueles que estão contaminados, mas as pessoas protestam, acham um absurdo e recorrem aos seus políticos tentando burlar o esquema. E imagine, vê se é possível uma coisa dessa. Os dados sobre essa doença, essa epidemia, são subnotificados pelas autoridades. Embora as pessoas vejam covas e covas sendo abertas em todos os cemitérios, e eles não acreditam. Até parece que estou falando da nossa Covid-19, que desde início do ano passado está assolando o nosso país, mais de 600 mil vítimas. Mas não, eu estou falando de um livro publicado em 1722. Daniel Defoe, em seu livro Um Diário do Ano da Peste, tenta nos alertar sobre aqueles tempos. Vejam o que ele diz: aqui sinto-me habilitado a fazer uma ou duas observações pessoais que posteriormente poderão ser de serventia àqueles em cujas mãos este relato chegar, caso venham a enfrentar uma epidemia semelhante. 1. Geralmente, a epidemia entrou nas casas dos cidadãos através de seus criados, a quem eram obrigados a enviar para cima e para baixo pelas ruas devido às suas necessidades. Quer dizer, para trazer alimentos e remédios, ir às padarias, às cervejarias, lojas, etc. Andando pelas ruas e lojas, mercados e lugares semelhantes, era impossível que não se encontrassem de uma maneira ou de outra com gente contaminada que transmitia a doença com seu hálito contaminado para os que depois a traziam para a casa das famílias a que pertenciam. 2. Foi um grande erro uma cidade tão grande manter apenas um hospital de pestilentos.
Gostaria de ser capaz de reproduzir o som exato daqueles gemidos e das lamentações que ouvi de algumas pobres criaturas moribundas no auge da sua agonia e sofrimento. Gostaria de fazer aquele que me lê, ouvi-los como os ouço na memória, pois o som parece ainda zumbir nos meus ouvidos. Daniel Defoe é mais conhecido pela obra que ele tinha publicado um pouquinho antes, 2 anos antes, Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, como falamos, né? A história de um marinheiro que sobrevive a um naufrágio e acaba colonizando uma pequena ilha, fazendo amizade inclusive com um índio canibal, de quem ele se torna amigo. No século XVIII, ele então vai ser muito influente, porque é um livro que vendeu muito com relação a esse ideal, né, de viver uma vida simples e separada das preocupações dos grandes centros. Daniel Defoe escreveu esse livro de uma forma muito interessante. Ele é considerado assim um precursor do jornalismo, né? E ele cria essa novela no estilo jornalístico, de narrativas de um diário, a partir de fontes que ele obteve, porque em 1665, o ano que ele descreve, ele tinha apenas 5 anos de idade e não poderia realmente fazer isso de memória. Então não são memórias dele, mas memórias provavelmente de pessoas da família que viveram a época, e livros escritos que diziam a respeito das agruras enfrentadas, as dificuldades, a mortandade enfrentadas pelos habitantes de Londres. E no livro são muitas as coincidências do comportamento humano naqueles tempos e com os tempos atuais. Por exemplo, subnotificações. Já de cara, quando ele começa a dizer da chegada da doença nos arredores de Londres, ele diz lá na página 25: é verdade que havia apenas 14 registrados com peste, mas tudo não passava de fraude, enganação, porque na paróquia de San Gil enterraram 40 no total. Em vários pontos também, Daniel Defoe fala sobre a contaminação das pessoas, a desconfiança que existia de que o dinheiro passava a doença de uma pessoa para outra. E ele, a esse respeito, ele diz lá na página 30, né, dessa edição da LPIM que eu tenho, baseando-se nas noções de predestinação que professavam, né, essas pessoas simples, eles iam despreocupados em lugares contaminados e conversavam com pessoas contaminadas, e assim morriam em média entre 10 e 15 mil por semana, enquanto os mercadores, as pessoas com dinheiro, se mantinham recolhidas e reservadas, geralmente evitando o contágio. Daniel Defoe também é muito crítico com relação às crendices e ou como se chama hoje, fake news a respeito da peste. Ele diz assim: pois o povo não consegue imaginar por que princípio estava mais influenciável por profecias e conjurações astrológicas, sonhos e contos da carochinha, do que jamais estivera ou seria. Se este estado de espírito foi criado pelas maluquices de alguns que ganhavam dinheiro com isso, quer dizer, publicando previsões e profecias, eu não sei. E aqui ele fala daqueles almanaques
É o que tinha na época, né? Como hoje tem aqui as redes sociais da internet, eram os almanaques, cartazetes colocados, pregados em postes, comunicando cura disso, desse jeito, as pessoas fazendo filas para comprar a cloroquina da época, né? Cada um tinha inventado a sua. Vejam, observem como ele, com aquele seu espírito jornalístico, ele criticava essa questão dos remédios falsos. Olha lá, assim o povo andava feito louco atrás de curandeiros, charlatões e de toda a velha benzendeira em busca de remédios e tratamento, estocando tamanha quantidade de pílulas, poções e preservativos, como chamavam na época, que não apenas gastavam seu dinheiro, mas até se envenenavam antecipadamente. Me disse, isso não parece coisa de hoje. Hoje fala-se muito na questão do direito de ir, de vir, as pessoas não querem vacinar, etc e tal. Olha como ele tratou essa questão na época. Olha, o temor e o terror de serem confinados em suas casas fizeram que muitos fugissem com o resto de suas famílias, que, embora não fosse publicamente conhecido e não parecessem doentes, já traziam a peste consigo. Estes, desfrutando de total liberdade de locomoção, passavam a peste para outros, espalhando a epidemia de uma maneira pavorosa. Daniel Defoe, ele mostra vários aspectos da vida de Londres, uma visão muito interessante sobre a questão da economia, a questão do desemprego gerado pela peste, porque Londres foi sendo esvaziada, as pessoas corriam para o interior e não havia movimento de comércio capaz de mover a economia. Ainda por cima, outros países se negando a receber navios ingleses, com medo de que esses navios, desconfiados de que as mercadorias importadas da Inglaterra levariam a peste para seus países. E veja como ele termina com esses versinhos o seu relato. Terrível peste esteve em Londres, no ano de 65. 100.000 almas levou consigo. Mesmo assim, estou vivo. Falar sobre esse livro nessa semana faz todo sentido. Afinal de contas, tivemos aí uma CPI no Congresso Nacional e nesta mesma semana vai o presidente para as redes sociais dizer que há um suposto estudo em Londres a respeito da transmissão da AIDS após as vacinas. A gente já tinha virado jacaré, alguns se transformaram em outros bichos, né? E agora ele vem com mais essa. É impossível encontrar adjetivos para alguém que no século XXI se comporta como aqueles charlatões do século XVII. A ciência, de fato, era muito atrasada, mas agora é um absurdo completo. Se você está curtindo aí os nossos papos, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos e até a próxima.